Oi, você que triscou nesse vídeo. Eu sei que o tema pode parecer um pouco estranho, como ler livros. Muito pode até dizer que já sabe ler um livro. Deixa eu te perguntar, se você pegar um livro muito complexo, você conseguiria ler ele? Ou melhor dizendo, entender? Realmente seria um pouco mais complicado do que ler um livro simples. Um bom exemplo seria dos livros universais mais complexos, Dom Quixote, Guerra e Paz, Em Busca do Tempo Perdido e por aí vai. Mas até os livros mais simples, as pessoas não querem ler. Eu sei que tem uns livros ruinzinhos, meio lá, meio cá, mas com toda certeza que eu falo para você que está assistindo esse vídeo, que a leitura é essencial para a vida humana, principalmente porque ela ajuda a pessoa em algum debate de algum assunto, ajuda a pessoa a se expressar e pode trazer algum ensinamento para a vida. E eu vou te apresentar nesse vídeo alguns níveis de leitura. Apesar de ela ser uma prática desde muitos séculos, as pessoas da história que nós vemos sempre por aí, sempre foram grandes leitores, eles gostavam muito de ler. E me diz aí nos comentários, você gosta de ler livros? Porque eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade uns dias desse, aqui do canal, e ficou assim os votos. Mas eu já falei demais, então vamos pro que mais interessa. Então, o primeiro nível é a leitura elementar. É a capacidade de juntar sílabas, compreender frases e palavras, identificar as informações. É o processo que somos submetidos nos primeiros anos da educação básica, e o objetivo é que a pessoa consiga ler um texto sozinha, sem nenhum tipo de auxílio. Ou seja, é quando a pessoa consegue ler um texto ou uma frase sozinha, como foi citado um pequeno texto, sem nenhuma ajuda do professor, amigo ou parente, ou até mesmo sem fazer aquela pesquisa do texto ou a frase para saber o seu sentido. Literalmente a pessoa tem que fazer isso só. Mas se a pessoa não conseguir fazer essa compreensão sozinha, isso quer dizer que essa pessoa está abaixo desse nível elementar. Esse primeiro nível é o básico que todos nós somos submetidos e alfabetizados a fazer. E responde nos comentários se você está no nível elementar ou nesse próximo. Agora o segundo nível é a leitura excepcional. O nível da leitura excepcional, ela vai se dividir em duas partes. Eu e você já deve ter feito isso quando nós vamos ler um livro. Ou seja, é a pré-leitura e a leitura rápida. A pré-leitura é muito importante para quando a pessoa ir ler qualquer livro, ou dizendo de outra forma, seria muito importante para ler qualquer livro, que seria tipo uma espécie de sondagem do texto que está querendo ser interpretado e lido. É para fazer uma espécie de sondagem. Fazer essa espécie de sondagem é da seguinte forma: olhar o sumário do livro, ler frases iniciais, títulos, ler o final do livro, que é assim que eu sempre faço para saber a conclusão. E por último, folhear o livro. Isso é para você pegar uma base do livro que você está querendo ler para saber de que se trata o livro. É como se fosse uma leitura rápida, sem precisar ler ele com calma, sem precisar entender tudo. E o intuito dessa etapa é saber do que se trata o livro e também para saber se você vai continuar lendo ou não. Agora vamos para a próxima. Leitura rápida. Agora, essa quarta etapa é que eu sempre faço quando eu vou ler um livro. Até eu quero mostrar esse livro aqui, O Grande Conflito. Eu li ele fazendo essa quarta etapa. Então, é muito simples. O objetivo é ler o livro até o final sem precisar entender tudo do livro, sem precisar entender as partes que você ainda não tomou conhecimento. Não precisa ter pressa para terminar o livro, tem que ler com calma. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque depois de fazer essa leitura rápida, ou até mesmo superficial, a pessoa vai ter que ler depois com calma. Ou seja, ler uma vez rápido sem precisar entender muita coisa e depois ler pela segunda vez, com calma e analisando. Porque é assim que eu sempre faço quando eu vou ler um livro. Primeira etapa você vai ler rápido sem precisar entender muita coisa, e a segunda etapa você lê com calma. Agora é a leitura analítica. Essa parte é o seguinte: imagine você depois de ter terminado um livro, você vai ter que ser capaz de responder essa seguinte pergunta: você consegue dizer qual é o assunto do livro? Se você consegue resumir em suas próprias palavras, você consegue perceber se aquele texto fez algum sentido ou não? Pois é analisar o texto com calma, paciência, sem precisar terminar o livro. Como eu costumo dizer, só de boa mesmo, só na manhã. Ir atrás das respostas, ver se você conseguiu aprender aquele assunto, aquele texto, se ele fez algum sentido, se você aprendeu alguma coisa ou não. Nesse nível, você tem que responder essas perguntas. Já a leitura analítica, já pelo nome nós temos já o sentido, ou seja, analisar mesmo com calma, como se fosse um investigador. Porque, pensa comigo, é muito ruim chegar no final do livro só para chegar mesmo, mas no final de tudo não entendeu nada. Se ser assim, nem leia, meu amigo. Mas tem algumas regras básicas para fazer essa leitura. Não é só responder aquelas perguntas que eu falei não, mas vamos para essas regras básicas que são muito essencial para concluir esse nível de leitura. Nessa parte aqui, nós toda vez que ler um livro tem que prestar atenção nessa parte para saber se o livro vai ser um livro teórico ou prático.
Os livros teóricos são aqueles que vão transmitir algum conhecimento e os práticos vão transmitir alguma ação. Cada livro vai variar de um para o outro, então fica aqui a importância de você prestar muita atenção nessa parte. Porque os livros práticos, na maioria das vezes, são assim: como fazer, o que fazer, tipo nessa linha de raciocínio. Os livros teóricos ensinam o que é sem precisar dar essas ordens, sem precisar dar ordem como os livros práticos. Mas resumindo, essa é a primeira regra. O objetivo dela é para o leitor saber qual é o livro que ele vai ler. Segunda regra, expressar a unidade do livro. Essa regra vai funcionar assim: para expressar a unidade do livro, nós temos que identificar o tema central do livro, as seções, os capítulos que vai ter no livro. Vai ser como onde os argumentos vai estar localizado, ou seja, expressar os capítulos, as seções do livro em uma única frase. Sobre o que é o livro, você deve ser capaz de dizer qual é o tema central, o ponto principal do livro. Essa terceira regra vai ser o seguinte: o leitor vai ter que entender o termo de algumas palavras usadas no livro para que ele se aprofunde mais e comece a entender e ter mais entendimento, porque sempre nos livros vai ter aquelas palavras difíceis, complicadas de entender. Esse é o objetivo dessa regra. Nessa quarta regra, o leitor tem que descobrir qual foram os problemas do autor. E além disso, tem que saber qual foi a principal pergunta que ele tentou responder, porque na maioria dos livros, o autor sempre tem uma pergunta para responder. Então, essa é a quarta regra. Agora, a regra de número 5. Encontre as palavras importantes e, através delas, entre em acordo com o autor. Essa quinta regra se resume em encontrar o sentido das palavras que o autor quis que fosse entendida. Agora, a regra de número 6. Marque as frases mais importantes do livro. Para nós saber disso, as frases mais importantes quando nós vamos ler um livro são aquelas mais difíceis de entender muitas das vezes. Regra de número 7. Registre ou identifique os argumentos principais do livro através das relações entre as frases. Ou seja, o leitor tem que registrar ou identificar os argumentos principais do livro que ele está lendo, mas que seja através das frases. Porque você já reparou que as frases mais desafiadoras muitas das vezes são as mais valiosas, porque muitas das vezes são as que vão transmitir mais conhecimento. Elas podem ser declarações afirmativas ou negativas, que vão sustentar um argumento ou conclusão. E os conceitos que tem nas frases são as ideias que elas vão transmitir. E para você ver se você entendeu o conceito expresso em uma frase, tente explicar com suas próprias palavras, porque se você fazer isso, você está reafirmando a mesma ideia de forma diferente, mas com suas próprias palavras. Isso mostra que você compreendeu além das palavras e pode expressar de maneiras variadas. Mas lembrando que se você não conseguir fazer isso, significa que você captou as palavras, mas não o conceito em si. E é importante também relacionar o que você leu com a situação práticas, exemplos e analogias. Se o argumento do autor não estiver claro, cabe nós construí-lo. Para isso, é necessário reunir frases de diferentes partes do texto para reformar uma linha de raciocínio, indo numa página, noutra e fazer a linha do raciocínio. Regra de número 8. Descubra quais são as soluções do autor. Ele conseguiu resolver o que propôs? Regra de número 9. Antes de dizer se concorda, discorda ou não tem certeza sobre algo, é importante garantir que nós entendeu bem o que foi dito, dizendo eu realmente entendi. É preciso lembrar que criticar não é o mesmo que discordar. Antes de formar qualquer uma opinião contrária, devemos entender o ponto de vista da pessoa primeiro, porque é verdade uma pessoa dizer que não entendeu algo e logo em seguida declarar que a pessoa está errada. Está perdendo a chance de aprender algo novo. Regra de número 10. Ao discordar, devemos explicar a nossa opinião de forma inteligente, evitando conflitos ou brigas. Uma situação bem interessante é de Aristóteles, que ele diz assim: devemos respeitar a verdade mais do que nossas amizades. Regra de número 11. Devemos respeitar a diferença entre opinião e conhecimento antes de criticar alguma coisa. Com base nesse texto bem aqui, Com base nessa análise, temos observar que a opinião é subjetiva. Isto é, depende do ponto de vista do indivíduo. Já o conhecimento pode ser retratado como um saber objetivo e reconhecido como verdadeiro. A opinião está para o sujeito, enquanto o conhecimento está para a realidade concreta. Entender essa parte é muito importante. E para nós explicar, quando nós for explicar as razões de discordar de alguma coisa, temos que levar esses pontos em consideração. Controle as emoções e esclareça as suas ideias. E quando for discordar de algum desses pontos aqui, aponte a falta de informações, corrija informações erradas, identifique falhas lógicas no raciocínio. É a leitura com base em outra obra que nos fornece experiências importantes para compreender um assunto. Ou seja, quando você lê um livro, você não precisa ficar só preso naquele livro que você leu. Você pode também ler outras obras relacionadas com esse livro. Para você entender essa parte, é muito importante você
para você poder adquirir mais experiências e compreender melhor o assunto.